teve uma discussão desde a década de 70, se não me engano, sobre se foi o asteroide ou não. No começo, sempre quando surge uma ideia científica que pode estar correta ou não, né? No começo você tem uma pequena descrença ali, uma discussão, né? Tipo, será que é? Será que não é? O pessoal que argumentava, né? Que eram os Álvares, né? Que era o pai e filho, eles argumentavam sobre a queda, a queda de um asteroide. Não tinha uma cratera para chamar de sua, então o pessoal falava, pode ser um asteroide, mas também vai saber o que é, não tem uma evidência. Aí quando acharam a cratera de Chicxulub lá no México, aí os caras falaram, essa daqui pode ser. Agora no século XXI, a Sociedade Internacional Geológica, tal, não sei o quê, meio que bateu o martelo e falou, até que surja uma evidência muito boa, todo mundo concorda que foi o asteroide. Que gerou a extinção em massa. Aquela região do México, Caribe lá. Em Chicxulub. É na Península de Yucatán, que é na... Hoje não dá para ver, né? Porque essa cratera ela tá submersa. Mas é interessante porque você consegue ver o efeito do impacto da cratera. Você redondinha, mais ou menos? Então, se você for pegar a amostra de rocha, você vê direitinho o redondinho da cratera. Dá certinho. Porra. Agora, se você pegar... O interessante é que tem um impacto disso. Você tinha muita rocha calcária ali, naquela região, quando caiu o asteroide, e essa rocha calcária foi empurrada para os lados, né? Porque o impacto foi muito violento, ela foi empurrada para os lados. E não sei se você já viu um cenote. Você já foi pro México? Já, você deve ter demais. Visto. É aquela coisa incrível, cenotes, né? Que você cai lá, que você pra tem quem não água. sabe o que é cenote, você tá no meio de uma mata, de repente tem um buraco na rocha, você entra e tem uma água linda lá dentro. E o cenote é o quê? É uma rocha calcária, escavada pela água, né? Tá. Que é quando a rocha é mais, entre aspas, mole, né? Mais friável, ela vai desgastando. Areosa. Exato. E aí a água vai penetrando ali, vai percolando e forma uma caverna. No caso dos cenotes, é uma formação muito específica. Vai me falhar aqui agora como foi exatamente a gênese dos cenotes. Mas eles são muito comuns ali. Tanto é que eles eram lugares sagrados para os maias. Era de onde eles tiravam água limpa. Era de onde tinha toda uma questão... como posso falar assim? Ritualística. Mística, ali, naquela questão lá dos cenotes. Se você for olhar no mapa e plotar todos os cenotes que a gente tem no México, ali na Península de Yucatán, se você plotar todos eles, 90% dos cenotes, você vai ver que eles dão uma volta assim. E fazem uma... Você vai mostrar a câmera aqui, ó. Sei. 90% dos cenotes fazem ali uma meia-lua exatamente na borda da cratera. Ao redor da borda da cratera. Por quê? O que é? O pedacinho de rocha? Não. A rocha... Existia já, a rocha calcária. Veio aqui o impacto. E ela estava lá, e ela estava espalhada igualmente. Tá. Veio o impacto, afastou. Ela afastou, ela Mas por abriu. que são os buracos e não uma coisa... Não tinha buraco quando isso aconteceu. Tá. O que aconteceu foi que você teve uma concentração muito grande nas bordas de rocha calcária, que é uma rocha, ela ficou mais profunda, né? Porque juntou, né? Foi junto. Exatamente, é a lógica. Você tem uma massa de pão ali. Você fez a massa de pão. Você amassou no meio, a borda da pizza vai levantar, entendeu? E aí você tinha mais espaço, um espaço mais alto para formar essa buracada toda e formar as coisas de água. Então, é interessante. Tanto é que não é só isso daí, que você tem cenotes fora desse círculo. Mas é uma minoria. É tipo 10%. Se você for olhar o plotado mesmo dos cenotes, é uma espinha ou outra ali, fora do círculo da cratera. Isso é muito interessante. Não tinha... Então, quando bater o martelo que essa cratera caiu naquele período e o impacto que ela gerou, né? Tipo, também foram séculos sem luz do sol e depois com... Séculos sem luz do sol? Séculos? Acho que dava para chegar a uns 100 anos sem luz do sol, uma coisa assim. Foi muita coisa. Mas se a gente fosse com nossos olhos, a gente ia ver o quê? Uma nuvem preta, uma neblina? A gente ia ver a gente tem uma noção disso. Porque quando teve grandes erupções vulcânicas aqui, no período recente, né, de história, tanto sei lá, a do Krakatoa foi acho que final do século XIX, teve a do Pinatubo, que foi século XVIII, começo do século XIX, não lembro agora quando foi a do Pinatubo. De Pompeia. A de Pompeia não temos dados suficientes para isso, mas essas que foram já na época contemporânea, essas erupções muito grandes, elas geraram impactos, por exemplo, na Europa. Tanto que a gente sabe que você teve aquele ano sem verão, que foi o ano que... Essa história ficou conhecida. Eu vou me falhar agora quando foi. Foi século XIX, acho que foi começo do século XIX. Foi o ano... pesquisa. Então, foi o ano sem verão Vê aí na Europa. Que o que acontece?
Inclusive foi o ano em que vários autores lá, os amigos do Lord Byron lá, foram pra Suíça e pra casa de verão deles. E não teve verão. Não teve verão porque não parou de chover e o céu ficou encoberto. Porque tinha tido uma erupção vulcânica na Indonésia. Só que ela foi tão forte... Era uma nuvem cinza, que ela impactou e o sol fica meio fraquinho. Tanto é que eles falaram, já que a gente não tem porra nenhuma pra fazer... Vamos fazer um concurso literário aqui. Cada um escreve um livro, um conto, e aí depois volta. E foi nessa reunião que a Mary Shelley escreveu o conto do Frankenstein. Caralho! E que um outro cara que foi tão sabotado pelo Lord Byron, que eu não lembro o nome dele, que escreveu o conto do vampiro, que foi quem inspirou depois o Bram Stoker a fazer o Drácula. Entendi. Então, essa reunião foi importante. E a culpa do ponto de vista literário, tal, mundial... Foi feito borboleta, vem lá da Indonésia. Nossa. Exato. Fala, Mandiba. 1816. 1816. E você teve a outra erupção, que foi quando o Munch, ele fez o grito, sabe? Aquele quadro lá, que o céu é vermelho atrás. E o pessoal especula que, dada a data desse quadro, que tenha sido também no mesmo ano em que houve uma outra erupção vulcânica lá na Indonésia, que encobriu o Sol, e aí o que acontece? Fica avermelhado. Pela refração da luz e todas essas coisas assim, esse material particulado que fica na atmosfera deixa o Sol avermelhado. Então, provavelmente, se você voltasse para aquela época, né, do impacto do asteroide, ele é tão maior, mas tão maior do que uma erupção vulcânica, que provavelmente você ia ver tudo escuro. Né? Ia ser uma terra muito escura, nevando, provavelmente, porque muito frio num primeiro momento. À medida que começa a diminuir o material particulado, né, ele vai caindo, né, vai decantando, começa a entrar mais luz do Sol, mas ela vai ter mais dificuldade de sair. Então, e aí esquenta. Exatamente. Então, num primeiro momento esfria, pela ausência de Sol, num segundo momento esquenta. Essa extinção dos dinossauros, ela, em geral, ela tem uma relevância muito grande, uma particularidade muito grande que as outras não têm, é que ela particularmente matou muita planta. Né? Matou realmente muitas espécies de planta, linhagens de plantas. Isso é uma coisa que foi muito digna de nota, porque planta aguenta mais, né? A semente da planta pode ficar, sei lá, séculos lá, até cair água, até não sei o quê. Essa daí não, essa daí matou muita planta. Então, quer dizer, você tem livros e livros sobre o que gerou esse impacto, né? Os efeitos desse impacto. Porque o pessoal faz muitos estudos, é muita coisa, né? A galera que duvida disso ignora toneladas e toneladas de estudo que a gente tem, bíblias e bíblias no sentido de quantidade de palavras, né? Do ponto de vista geológico, e aí estudo de isótopo radioativo, estudo dos fósseis, estudo de testemunho de sondagem também, né, para fazer esses cálculos e tudo mais. É muita coisa para você conseguir ver. Você tem grandes áreas de carvão, porque as florestas todas queimaram. Caralho! Você praticamente não teve. Tanto é que a fauna florestal toda fóssil. Quando você pega o Paleoceno, que é o primeiro período, né, depois da extinção, você vê um ambiente sem floresta. Você não tem fóssil de árvores, você não tem fóssil. Você vê desértico. Gramínea, plantas pequenas, coisas assim, sabe? Pólen e sementes vinculadas a plantas pequenas. Você não vê mais floresta. E, em compensação, você acha umas lapas de formação de carvão, assim. Carvão mineral, né? Que mineraliza depois, mas o carvão é também originário da queima de florestas. Então você tem essa evidência de que as florestas pegaram fogo, bicho. Então, tipo... E quem sobrevive se alimenta do quê? Então, os grupos que sobreviveram, aparentemente... Pequenos mamíferos. E conseguiram escapar dessa extinção, viviam perto de rios. Ou perto da enseada dos mares. Os rios não foram envenenados? Então, aparentemente, o ambiente que teve menor impacto, ou que... foi menos pior, foi o ambiente lacustre... lacustre não, dulcícola, de água doce de rio. Sei lá, a água subterrânea conseguiu manter alguma coisa, sabe? Valeu. As plantas tiveram... As plantas ali ao redor tiveram menos impacto. Com certeza, como eu já te falei, os bichos que sobreviveram eram todos com menos de 40 quilos. Todos com menos de 40 quilos. Ou seja, a gente já estava fudido, já ia morrer com certeza.
Porque é menor, precisa de menos comida. Basicamente Menos comida, E aí você pode ver que vários são linhagens que tinham vida semiaquática. Então, os crocodilos, as tartarugas, só que eram pequenos. Os crocodilos dessa virada eram pequenos. Tá. As tartarugas dessa virada eram pequenas. E aí você vai vendo toda essa pegada aí. É bem interessante. Você vai querer arriscar com os antigos ou vai no novo aqui? Cara... Não, é que você precisa do light. Eu né? fiz biologia, velho. É. Aqui, ó. A gente não tem Esse é essas, light? a gente não tem essas frescuras. Ah, esse daqui acho que é light. Essas frescuras de prudência. Essas coisas.